Fala, gente! Voltamos aí com as impressões finais de Engage Kiss. O episódio 13 finalizou a história, ou essa parte dela pelo menos. Foi bem mais fechado do que eu esperava. Pra ser bem honesto, fechou quase tudo, na verdade, da trama principal lá de objetivos que eles tinham. E ao mesmo tempo foi um final muito mais feliz do que muita gente esperava. Tinha muitas pessoas apostando num final trágico, ou pelo menos com alguma coisa bem triste, não foi isso que aconteceu. E também soltaram essa opening aí, que dá pra bolar um bando de teorias. Ela é do jogo que vai sair, que é baseado no mundo dessa obra, e tem novos protagonistas que aparecem, inclusive, nela. Inclusive, alguns achavam que é a irmã do protagonista, que seria uma das heroínas principais do jogo, mas essa aí não é ela. Então eu vou entrar em detalhes sobre isso também. Eu dei uma olhada nas informações que soltaram do jogo, não tem muita coisa, mas com base nessa open e a sinopse que eles soltaram do jogo, já dá pra teorizar bastante coisa sobre. Então vamos lá, dar uma geral aí sobre o final do anime e também teorizar algumas coisas aí do final do jogo e algumas informações aí sobre uma possível continuação do anime, que pode rolar no ano que vem. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, o episódio começa continuando a luta contra a Kana. O protagonista, inclusive, foi zunido no concreto, explodiu o concreto com as costas no episódio passado e tava de boaça atacando ela de novo nesse episódio. Isso aí foi meio estranho. Eu, inicialmente, tinha até teorizado episódios, nem lembro mais qual episódio foi, mas que ele seria meio demônio também, igual a irmã dele. Só que aí eles comentaram que aparentemente ele tinha uma mãe normal humana, só que a mãe dele foi substituída pelo demônio lá, pelo Asmodeus, em determinado momento. E aí o propósito dela, inclusive, era ter um filho com o pai dele, que era o melhor caçador de demônios. E então nasceu a Kana desse processo. Mas então o Shu era filho da mãe real, tipo, quando ela era humana ainda, antes de ser substituída, no caso. Então é uma tese aí, mas a gente não tem comprovação sobre isso. Aí ficou tratado por alto, mas como não falaram nada, não teve nenhum twist e tal, nenhuma dica na narrativa que o Shu não era humano, eu vou tratar ele como humano. Então isso aí foi só um exagero do anime e tal. Tem gente que não liga pra isso, anime e tal, vale tudo. Eu gosto que sejam estabelecidas certas regras. Pode ter um exagerozinho aqui e ali, mas um humano sair quebrando concreto com as costas e ficar de boa, isso aí me deixa tanto quanto incomodado. Mas bom, vai seguindo aí o Shu ao lado da Ayano e da freira lá, vão tentando parar a irmã dele, mas claramente não tá funcionando. A Kana é muito apelona. E aí quando eles estão pra morrer, obviamente aparece a Kisara lá, isso já era mais do que esperado. Mas é legal até que eles tentam entrar naquele clichê, brincar com o clichê pelo menos. Nossa, ela recuperou as memórias e tal, veio salvar a gente. Não, ela não recuperou as memórias. Não teve recuperação de memória mágica, isso vale pra todo episódio inclusive. Isso eu achei legal. Eu pensei que iam dar um jeito aí e ela ia recuperar as memórias de alguma forma. Fiquei até apostando nisso, mas não teve. Essa mágica conveniente não aconteceu. E, bom, vai seguindo dela lutando aí contra a irmã dele, só que ela nem tá na forma de demônio dela, então tá complicado lutar contra ela ali. E como se não fosse bastante, ela chama mais demônios ainda. Embora, na verdade, essa invocação seja só uma desculpa pra usar o resto do pessoal, o resto do elenco, ter alguma participação, algum desenvolvimento, senão eles ficariam totalmente parados no final da história. Dá pra entender o ponto do autor tentar fazer isso. Ele fez um bando de times e tal, também luta contra demônios, trabalhou eles durante os episódios anteriores, embora honestamente não sejam muito interessantes, mas ele tentou trabalhar eles um pouco, então tava na cara que ia dar algum trabalhinho pra eles no final. Então eles estavam tentando cuidar ali dos demônios que a Kana invocou, enquanto eles continuavam tentando deter a Kana, a Kisara e os outros junto lá. E aí o protagonista dá um jeito de trazer os poderes dela de volta, e essa parte falta explicação de novo. Como eu falei, ficou algumas coisas por aberto lá, porque ela não queimava memórias para se transformar, ela tirava poder das memórias que ela queimava. O que a gente descobriu de reviravolta é que ela estava queimando, na verdade, as memórias dela mesma, para poder usar poder. Então o que ela tá queimando agora? Ela não tem mais memórias praticamente, então tipo, isso aí ficou bem mal explicado como ela se transformou. Ele até pergunta a ela do que ela precisa e ela fala que precisa só de coragem. Então o beijo que ele dá nela lá é uma forma disso, dar coragem a ela. E não necessariamente tá passando memórias ou algo parecido. Mas aí ela consegue se transformar. Tudo bem, ela é um demônio sucubus, então o beijo lá levanta o libido dela e é o bastante pra dar poder a ela, é isso? Mas, de novo, não explicam nada, você tem que engolir a bodega toda, então faltou um pouquinho de explicação pra você entender com o que ela tá se transformando, o que ela tá usando. O que eu posso teorizar é que ela, na verdade, não precisa queimar nada, a não ser que ela esteja em impacto com um humano.
Ali, como ela não tá com impacto nenhum com o protagonista, ela tem liberdade de se transformar se ela quiser. E só se transformar o bastante pra ela ficar páreo a páreo ali com a Kana de novo. Então a Kana parecia super poderosa, mas claramente a Kisara transformada consegue lidar com ela. Bota até a musiquinha e tal, tenta fazer, no caso, um final climático, mas a luta em geral não foi tão empolgante. Eu esperava uma luta, no caso, bem mais espalhafatosa, empolgante nesse encerramento. E, bom, o protagonista acerta aquele negocinho na cabeça da garota. Eu creio que aquilo seja um negócio muito importante, que depois de acertado, eles ficam mal por um bom tempo, demoram a se recuperar. Foi o que aconteceu com a Kisara, lembra? Que caiu o negócio dela também, tinha arrebentado, mas voltou, já tá regenerado aí, inclusive. Então eu creio que quando aquilo quebra, eles ficam bem mal, ficam fracos por um bom tempo. Então ele usa aquele fragmento da espada, parecia ser um fragmento da espada, pelo menos aquilo, que ele usou na arma. Eu tô começando a achar que aquele círculo mágico é da arma, na verdade, dele, porque acabou o anime, não explicaram o diabo desse círculo mágico aí que aparece. Eu pensei que ele era meio demônio e tal, ele sabia usar magia, algo parecido, mas ficou totalmente aberto até o final da história, é isso. Então, de novo, teve vários pontinhos que faltou explicação. Não foi um negócio totalmente explicado, mas os pontos principais, como eu vou abordar, eles acabaram fechando quase tudo. E, bom, ele acerta lá a irmã dele cai, e depois voltam as Asmodeus, e aí ficou um negócio totalmente anticlimático. Essa parte aí foi a que eu menos gostei do episódio. Porque voltam as Asmodeus, putz, é agora vem a luta pra valer. Fiquei até esperando que a Kisara fosse se transformar, porque ela fala que tem mais uma transformação fora essa. Por causa do normal dela, ela tem uma transformação acima, aparentemente. O anime, pelo menos, deu a entender isso. Então eu fiquei esperando a próxima transformação dela, só que nada. Ela, ao invés disso, aparece as Asmodeus lá e ela pega e fatia ela e pá, acabou. Não morreu, obviamente. Então ela só impediu ali a invocação completa dela. Mas, sei lá, quando ela aparece ali, eu pensei que agora vem o desafio de verdade, a luta pra valer, o clímax realmente de ação. Mas não. Então aquilo ali me deixou meio decepcionado. Eu fiquei meio, é só isso? Então, tá aí. Eu acho que a coisa que eu menos gostei do final foi essa parte aí, porque me deu uma esperança de um final, no caso, bem mais grandioso, e acabou que a Kisara resolveu um golpe, o negócio todo. E também não se transformou. Eu fiquei esperando o anime inteiro a tal da transformação superior dela, e ela não executou ela. Então talvez na continuação, aí faria sentido, por causa ele fica fazendo tease e tal, o autor fazer o tease em cima disso, porque teria uma continuação onde vai ter as respostas que faltaram nessa primeira parte, e também vai ter esse negócio aí da transformação acima dessa que a Kisara pode fazer. Mas de novo, isso é uma teoria. Mas de certa forma ela faz sentido devido a algumas coisas que eu vou falar mais à frente. E bom, segue aí, a Kisara vai resolver os outros demônios, e deixa o protagonista lá com a irmã dele, com a Kana. Tem até um drama e tal com a Kisara, porque ela não tem mais memórias. Então, qual é o lugar dela, o que ela faz, já que os humanos não parecem gostar muito dela. Então, fazendo todo um drama pra ela aí. A Yano até acaba simpatizando com ela. Então, interessante. Aí ficou legal, por causa do fechamento do arco dela, sem apelar pro negócio de magicamente recuperar as memórias. Ao invés disso, fizeram até um drama e tal, que é uma pessoa sem memórias agora. Mas ela claramente ainda gosta bastante do protagonista. Então, isso aí tava descarado, que ela ainda sente algo por ele. Então, mesmo sem memória, ela se apaixonou por ele de novo. A parte com a freira foi bem engraçada. Ela provocando a Yano no final antes de ir embora. Falando lá que se despediu do Shu já. Os dois estavam juntos no motel lá a noite inteira. Então, a Yano acreditou ainda. A cara dela foi ótima, ela furiosa no final. Então conseguiram dar um ar bem leve no final, bem mais leve até do que eu esperava. Como eu falei, eu achei que ia ter um final agridoce pelo menos, ia ter uma tragédia lá, mas o grosso ia ser feliz. Mas não, tudo meio que acabou sendo feliz, estranhei até. O ponto é que vai seguindo, o protagonista tem um fechamento dele também com a família dele. Como ele mesmo fala, falta ainda limpar o nome do pai dele. Ele não conseguiu tudo que ele queria, mas recuperou a irmã dele, descobriu a verdade sobre o passado. Então, quase todos os objetivos dele ele conseguiu cumprir. E também resolveu até o negócio da memória dele. Quer dizer, ele recuperou todas as memórias. Então, deu um ar legal de fechamento. Óbvio que tem coisas em aberto ainda, tem umas pontas soltas. Mas, nossa, eu pensei que ia ficar um bando de pontas soltas. Tava morrendo de medo disso. Já que tava chegando no final e tinha muita coisa pra resolver. Mas não, conseguiram fechar quase tudo. Deixou só algumas coisinhas aqui e ali que sim, dá pra fazer perfeitamente uma continuação. De novo, já vou entrar em detalhes mais à frente no vídeo sobre isso. Mas, bom, vai seguindo. A Kisara tá esperando por ele e eu achei bem legal. Que ela fala pra ele lá pra contar pra ela, como ela não lembra de mais nada, contar pra ela tudo que aconteceu entre eles. Então, ficou bonito isso aí. Ela se apaixonou por ele, de novo. Mesmo sem memórias e tal, ela acabou se apaixonando pelo mesmo cara, o que faz perfeito sentido. E dessa vez, isso é um grande diferencial, isso eu achei bem bacana, e ele também tá apaixonado por ela. Porque ele parece ter escolhido ela. É uma dúvida que a gente tinha e tal, se ele escolher uma das garotas e tal, ia ficar essa enrolação e terminar tudo em aberto. Olha, tudo deu a entender que ele tá ficando com ela. Porque ele até chama ela pra ter no apartamento dele e tal.
E aí ele dá uns avanços pra cima dela, fala que se ela quiser, ele pode parar e tudo mais quando ela quiser, mas ela não, e aí eles dois começam a... Bom, quase que parece que vai rolar um negócio lá, mas a irmã aparece pra atrapalhar. Mas o que mais me chamou atenção é que ele tá tomando as iniciativas agora sem interesse nenhum. Ele, no caso, não tem mais pacto com ela, os beijos não dão poder nem nada, então ela que dava os avanços nele antigamente, lembra? Era sempre ela que dava os avanços, agora não. É ele que avança pra cima dela e sem ter interesses dessa vez como tinha no passado, então legal. Ela, depois de todo o esforço dela e tal, o sacrifício que ela fez e tal, até das memórias dela, meio que funcionou. O protagonista, eu recebi as memórias dela, ele mesmo comenta no episódio passado, que agora sabia como ela realmente se sentia. E então, ao ver tudo do ponto de vista dela, ele aparentemente acabou se apaixonando de verdade por ela. Foi a impressão que eu tive da coisa toda, minha interpretação. Mas legal. Então parece que a garota escolhida, muita gente apostava na Ayano. Eu também achei que acabaria sendo ela, eu achei até que a Kisara iria morrer, ele iria acabar com a Ayano, mas aparentemente não. Ele, no caso, vai acabar com a Kisara mesmo, vai ser o par romântico dele. Então, legal. Foi bem inesperado isso aí. Então, de novo, mais um semi-fechamento lá, o negócio do romance. Quem ele vai ficar? Olha, tudo deu a entender que é com a Kisara. De novo, interpretação minha, mas faz sentido, né? E, bom, a irmã dele apareceu aí pra atrapalhar o negócio, porque os dois pareciam que entraram no rally rola lá. Mas apareceu a irmã pra atrapalhar. É bem engraçada a cena dela, tá? No caso, só comendo, ela se empanturrando de comida. E a Kisara até fala com ela, uma forma que dá a entender de que ela toda hora faz isso, de fugir e ir pro apartamento do irmão. Ela tá no laboratório, lá presa no laboratório, mas toda hora ela consegue escapar desse laboratório aí, que ela tá presa, e ela vai direto lá para o apartamento do irmão. Atrapalhar, inclusive, a Kisara, porque ela mesmo fala que não gosta da Kisara dando em cima do irmão dela, mas honestamente é o irmão que tava avançando mais pra cima da Kisara, e não o contrário ali. E a situação ficou bem engraçada. Eles queriam terminar com bastante comédia, obviamente. Chega a Ayano ainda no meio da coisa toda, e o protagonista desesperado, ele tá só piorando a situação. Ela até pergunta de que lado ele tá. E aí ele fica numa sinuca de bico lá, termina com ela explodindo tudo. Nossa, ficou muito engraçado esse final. Ficou super divertido. Eu não esperava que ia ter um final tão leve e divertido assim. Então eu gostei. Óbvio que não é aquela masterpiece e tal. Se tiver uma parte 2 e tiver um final, caso bem fechadão mesmo, aquele final mega emocionante fechado, aí pode subir mais no meu conceito e tal, mas por enquanto foi só um anime muito divertido que eu acompanhei. Gostei bastante. Indicaria até, de novo, não como aquele anime fantástico, mas um anime bem divertido de acompanhar, com heroínas bem legais. No caso, situações que você não vê todo dia, o protagonista que dorme com tudo que é mulher. No caso, a maioria dos animes tem protagonistas mega virgões lá que são pé no saco. Aqui tem um bem diferenciado, com certeza, embora ele dê raiva em alguns sentidos também. E quem venda mais a história seja mais as garotas, com certeza, do que ele. Mas tem algumas coisas meio diferentes, tem, no caso, bastante ação bem feita, bem animada, a direção até foi bem competente. Faltou, como eu falei, um clímax mais impactante. Eu pensei que ia ser como o Próximo Deus, mas a luta foi bem anticlimática contra ele, então ficou devendo nisso. Mas a história, como todo, se concluiu bem e tal, pelo menos essa parte dela. Não esperava também que ele fosse realmente escolher uma das garotas no final, mas tá aí, escolheu a Kisara. Então, bacana o final. Mas pode ter uma continuação, anunciaram um evento de Engage Kiss para janeiro do ano que vem, 2023, então pode acabar anunciando aí uma segunda parte, uma segunda temporada pro anime, pro ano que vem mesmo. Tem um evento em janeiro e anunciam para julho, por exemplo. Aí daria um ano de intervalo entre as duas temporadas. É uma probabilidade isso, não é certeza que vai acontecer de novo, mas, por exemplo, tem esse jogo aí, que vai ser de Engage Kiss. Quando anunciaram, ia ser um projeto aí que ia ter várias coisas, ia ter anime, ia ter o jogo se chama Engage Kill. Não é Engage Kiss, não, é Engage Kill o nome do jogo. E o jogo tem outro protagonista, que não é o Shu. O Shu aparece, tá ali, e tá ali com a Kisara. Só que na sinopse do jogo, diz que o Shu e a Kisara impediram ali um grande evento e tal. E depois desse evento, a cidade sofreu algumas mudanças, inclusive chegou novas companhias para tentar lutar contra os demônios aí. Uma delas é a do protagonista do jogo, que forma todo um time ali pra ele, e essa garota aí, que é a heroína principal da história, não é a irmã do protagonista. Muita gente achou que fosse a irmã dele, mas ela se chama Chloe. A irmã do protagonista é a Kana. Então não é a irmã dele. Muita gente apostava porque o cabelo, o tamanho do cabelo é parecido e tal, mas é levemente diferente o design. Então, no fim das contas, não é ela parece mais velha também, que é a irmã dele. Então essa garota, inclusive, parece ser o par romântico do protagonista do jogo, que é esse garoto que ela tá puxando e tudo mais. Tem até um negocinho
de romance aí pra shippar os dois em várias partes dessa opening. Mas aparece ao mesmo tempo ali como coadjuvantes, ou protagonistas também, não sei como funciona. Mas aparece direto a Kisara. Também aparece um pouquinho a Ayano, mas a Kisara e o Shu são os que mais aparecem aí. Depois do protagonista do jogo e da heroína nova aí, que vai ter no game. Inclusive, olhem isso aí. São os personagens do jogo. Aparecem no final do anime, é rapidinho. Mas aparece ele chegando na cidade. Ou seja, bate com aquela sinopse do jogo, de que depois de um grande evento que ocorreu nessa cidade, apareceu várias novas empresas, incluindo essa do protagonista do jogo. Então o grande evento foi esse negócio do Asmodeus aí, que a Kisara e o Shu deteram. E aí depois surge aí esses personagens do jogo. Então já tá fazendo ligação, basicamente, com o jogo. Muita gente estava comparando Engage Kiss com Tactical P, que também, no caso, terminou fazendo uma ligação com o jogo. Aquilo lá são os eventos que acontecem antes do jogo. Beleza, só que termina de uma forma que, nossa... fica aquela sensação de que fizeram só pra promover o jogo mesmo e não pra ser um negócio legal de acompanhar solo. Eu tive até que fazer um vídeo de informações extras lá, no caso com base do que eu aprendi do jogo e tal, fui pesquisar sobre o jogo pra conseguir deixar o final mais claro, porque o final fica cheio de coisa meio jogada ali que você fica, como assim? Então não fizeram isso em Engage Kiss. Eu gostei porque a história se fecha bem, no caso, podia ser um anime que nem tem jogo anunciado, e aí decidiram fechar ali. E aí, se fizesse sucesso, teria uma nova temporada. Então, não fizeram aquele final extremamente sacana de dane-se, vai jogar o jogo se quiser saber o resto. Então, são dois animes que fizeram coisas muito parecidas nesse sentido. No caso, usa o anime para promover o jogo, e a história do anime se passa antes da história do jogo. Só que um deles tem um final muito mais satisfatório em comparação ao outro. Não faz esse dane-se, vai jogar o jogo e se quiser saber o resto. Aqui, se você quiser, pode jogar o jogo e tal, gostou muito, achou interessante, vai jogar o jogo, mas não tem obrigação nenhuma. O anime dava a ser visto como um negócio totalmente isolado. Então, curti. Torço sempre que tenha realmente uma parte 2 e explique mais algumas coisas, ficou em aberto. Pode não ter, e talvez a parte 2 até não foque no protagonista. Podem, no caso, fazer essa parte 2 focando nos novos protagonistas, que seriam esses aí que aparecem no trailer do jogo, no opening do jogo, na verdade. Então é possível também. No caso, a Kisara e o Shu seriam só coadjuvantes, no caso, a partir da segunda temporada do anime. Eles iriam aparecer de vez em quando, mas não iriam ter um foco tão grande como tiveram nessa primeira temporada. A gente vai ter que aguardar esse tal evento aí que eles anunciaram para janeiro do ano que vem, e ver se nesse evento vão realmente anunciar essa segunda temporada ou parte 2 do anime. Tem um boato aí, um vazamento, de que já teria nos planos uma parte 2 pro anime, mas não tem nada confirmado, é só um boato por enquanto. Então vamos ter que aguardar. Mas e vocês? Gostaram do anime? Não gostaram? O que acharam desse final? Comentem aí, a opinião de vocês também. O que eu mais ouvi da briga até agora é o protagonista ter escolhido a Kisara. Muita gente preferia a Ayano. E eu honestamente gostei muito das duas. Qualquer uma das duas que ele terminasse, eu ia estar satisfeito. Eu só queria que ele escolhesse uma e foi o que ele fez, então eu gostei. Mas, obviamente, vocês podem ter outra opinião, então comentem aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.